Bem, a insalubridade da cidade favorecida a proliferação de varíola, febre amarela, tuberculose e malária. Oswaldo Cruz foi o responsável por iniciar uma campanha para combater essas epidemias locais. Uma parte da população se revoltou por causa da obrigatoriedade da vacinação contra essas doenças e por causa que o governo expulsou moradores daquele local. Bem, os estudantes, comerciantes e operários eram as maiores camadas sociais consideradas como maiores vetores para a disseminação dessas doenças. A revolta causou muitos movimentos sociais. Antes de a gente falar sobre a revolta, precisamos destacar os antecedentes e o contexto que culminaram para esse acontecimento. Bem, na época o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil e tinha a maior população do país, com mais de 800 mil habitantes. Porém, devido ao grande crescimento populacional acelerado, não houve um bom planejamento do governo, o que resultou numa péssima infraestrutura na cidade e que auxiliou muito na proliferação de várias doenças, como a febre amarela, a varíola, tuberculose, entre outras. Pensando nisso, o então prefeito da época, Francisco Pereira Passos, decidiu realizar uma reforma no Rio de Janeiro. O objetivo dele era destruir todos os lugares que ele pensava serem inadequados e construir por cima dele vários prédios e casas de modelo europeu. A maioria desses lugares eram os cortiços. Para quem não sabe, cortiços eram pequenos casebres que viviam várias famílias de negros e ex-escravos. Eram essas casas bem precárias e que facilitavam muito na disseminação de várias doenças. A destruição desses lugares ficou conhecida como o Bota Abaixo. Então, com essa reforma, os negros que já não tinham muitas condições se viram obrigados a saírem das áreas urbanas e a irem para os morros, começando desse modo o processo de favelização, que deu origem às atuais favelas. Após a expulsão dos negros e a reforma, o Francisco Passos, junto com o sanitarista Oswaldo Cruz, realizaram uma campanha para combater as epidemias que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. Basicamente, eles entravam nas casas e os cortiços restantes e obrigavam as pessoas a tomarem a vacina e interditavam as casas que eles imaginavam ser perigosas. Esse autoritarismo, somado com o fato de que a população não sabia direito o que era uma vacina, fez com que a classe baixa, como comerciantes, operários e ex-escravos, se revoltassem contra o governo, o que resultou na revolta da vacina. Os pobres e negros da época, eles eram negligenciados, à frente da necessidade de oferecer aos cidadãos de classes mais altas uma visão de capital nova. Isso porque a referência de civilidade das autoridades brasileiras era um modelo europeu e branco, e não pobre e negro. Nesse sentido, o plano do Bota Abaixo significou não só uma separação espacial entre ricos e pobres, já que os menos favorecidos foram tirados do centro e impedidos de voltar por não terem condições de adquirir imóveis na região central, que na época havia sido reformada. A beleza dos novos edifícios não chegava às periferias, que tinham acabado de serem ocupadas por boa parte dos grupos de pessoas que moravam nos cortiços que foram demolidos para a construção do novo centro da cidade. Geograficamente falando, a periferia do Rio de Janeiro é composta de morros, então um dos desdobramentos mais significativos da reforma de Pereira Passos e do plano do Bota Abaixo foi o processo da marginalização social e da favelização. Desse modo, a segregação espacial foi um fato muito marcante no processo de urbanização do Rio de Janeiro, já que, no centro, permaneciam os brancos, ricos e descendentes de europeus, enquanto nas áreas mais periféricas da cidade viviam os negros e pobres, que haviam sido tirados do centro e jogados para essa parte da cidade. Boa parte da população que sofreu com esse processo de marginalização social eram negros recém-libertos. Isso porque, na época, faziam aproximadamente 15 anos que a Lei Áurea havia sido assinada. Isso significa que aquela era a primeira geração de homens e mulheres negros que haviam sido libertos da escravidão.
O problema estava no fato que, após o fim da escravidão, os antigos proprietários desses escravos não deram assistências e garantias para eles, para sua transição ao trabalho livre e assalariado. Ou seja, era muito mais difícil para uma pessoa negra conseguir um trabalho honesto no Rio de Janeiro naquela época. Isso, sem dúvida, deixou ainda pior a situação da marginalização social que acontecia no Rio de Janeiro naquela época. As teses do darwinismo faziam sucesso e associavam os negros a uma condição de inferioridade étnica. Entre as teorias que mais ganharam fama estava a antropologia criminal de César e Lombroso. Segundo seu pensamento, as raças eram compostas de características próprias que as diferenciavam. Essas posições permitiam a hierarquização da sociedade, de modo que no topo estavam os brancos e na base os negros de origem africana. Nesse sentido, a mestiçagem era vista como um grave problema, pois aproximava todo o corpo social ao rebaixamento civilizacional. A degeneração racial fazia com que se estabelecessem dois códigos criminais, um para os brancos e outro para os negros. A própria noção de higienização também se relacionava com a percepção sociológica de um branqueamento no centro. O setor civil negro era associado à periferia e aos morros. Portanto, tal ocupação era considerada uma espécie de problema social. O racismo era muito presente, de modo que os espaços reformados do centro do Rio de Janeiro não deveriam ser ocupados por negros. Segundo a percepção da época, suas condições naturais não permitiam que eles tivessem capacidade de, por exemplo, contemplar a beleza das grandes óperas que eram executadas no Teatro Municipal. A escravidão havia acabado, mas as marcas de violência física e simbólica ainda permaneciam e estavam presentes nas estruturas da relação social.